Defensoria Pública suspende revisão do Plano Diretor Municipal. Primeiro parque linear da cidade será no bairro Campo Grande. Sessões solenes homenageiam empresas e entregam títulos de cidadão jacariense. Entre os nossos convidados, receberemos o jornalista Rodrigo Vieira. E no segundo bloco, o prefeito Isaías Santana. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Terça-feira, 27 de novembro, bom dia para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Jacareí. Começa agora mais uma edição do nosso telejornal, o Bom Dia Jacareí, que sempre traz informações do que acontece aqui na cidade e também te deixa bem informado sobre o que acontece na Câmara e no Senado Federal em nosso giro de notícias. Vamos ver então quais são os destaques. Hoje no Diário de Jacareí, o Diário aí destaca o concurso público do SAI, que segue com inscrições até o dia 10 de dezembro. Você vê aí o site www.shdias.com.br/concursos. Serão 54 vagas, Leilane? Isso mesmo, para todos os níveis de escolaridade, as inscrições vão até o dia 10 do mês que vem, 10 de dezembro, nesse site que vocês estão vendo aí, e as provas serão no dia 27 de janeiro do ano que vem, em local e horário ainda a serem definidos. A jornada de trabalho será de 30 horas para assistente social e 40 para os demais cargos. Tá aí. Próximo destaque, jornal O Vale. Audiências discutem revisão de linhas de transporte em Jacareí. Primeira audiência pública sobre o tema foi realizada na Câmara Municipal em agosto deste ano. Primeira etapa de reorganização do transporte consistiria no aumento da oferta de partidas nos horários de pico. Então a Secretaria de Mobilidade Urbana promovendo então essas audiências para discutir com a população a revisão das linhas. E hoje ainda temos alguma, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Sim, são 6 linhas que serão revistas, né, dentro de toda a nossa cidade, e as discussões acontecem justamente para ouvir a opinião da população, para que isso seja feito de maneira mais adequada e eficiente possível. Tá aí. Vamos lá então, o próximo destaque, Agência Senado. O plenário do Senado analisa projeto que libera a FGTS para quem pedir demissão. Essa medida pode ser votada hoje, dia 27. A autorização a saque integral do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mesmo a quem pedir demissão. Hoje, né, esse direito é apenas para o funcionário que é demitido do seu trabalho. Agora, aquele que pedir demissão, de acordo com essa proposta, poderá fazer o saque do FGTS. Próxima notícia, próximo destaque. Agência Brasil, mais de 96% das vagas do Mais Médicos foram preenchidas, diz o Ministério da Saúde. Segundo o órgão, o site está estável e as inscrições seguem até o dia 7 de dezembro. A apresentação dos profissionais aos municípios deve ocorrer imediatamente até o dia 14 do mês que vem. Até ontem, né, dia 26, havia quase 30 mil inscritos com registro do Conselho Regional de Medicina no Brasil, dos quais mais de 20 mil foram efetivadas. 8.230 desses profissionais já estão alocados no município com atuação imediata. E no segundo bloco, o prefeito Isaías Santana vem para comentar como está a situação aqui no nosso município. Tá certo. Tá aí. Bom, e para conversar com a gente aqui no estúdio, vamos receber o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Tá aí. Amanhã, mais uma sessão de Câmara, chegando à reta final desse ano de 2018, Rodrigo. A antepenúltima, sessão já. Do ano, 39ª. E amanhã? Se não houver nenhuma extraordinária, imagino que... Então, tem alguns projetos aí que estão entrando, né, em rito de urgência da administração pública direta, né, no caso do prefeito, e algumas indiretas também, né, de autarquias e fundações. Vamos aguardar. A princípio não, né? A princípio nenhuma extraordinária, tudo leva a crer que teremos 41 sessões em 2018, sessões ordinárias. A sessão amanhã está cheia de projetos, né? São 3 projetos, mais sessão solene. São 3 projetos, né? E 3 sessões solenes, todos relacionados à educação. Bom, então vamos ver qual é o primeiro projeto. A gente tem aí, então, o primeiro projeto de lei do Executivo, 22/2018, estima receita e fixa a despesa de Jacareí para o próximo ano de 2019. É a primeira discussão e o autor, então, é o prefeito Isaías Santana. Isso, essa é a principal peça aí orçamentária, né, a curto prazo de
de estimativa de receita, da receita do município, no caso aí para 2019. O prefeito esse ano, para o ano que vem, ele está estimando aí um aumento em torno de 20% no orçamento de Jacareí, que vai passar desse ano de 1 bilhão, em torno de 1 bilhão e 50 milhões para 1 bilhão e 260 milhões, né? Tudo isso motivado aí ou pela expectativa de um crescimento de PIB também, até anunciado hoje, né, na Fundação SEAD anunciou hoje também um aumento aí percentual de PIB no segundo quadrimestre desse ano em comparação com o primeiro. Então tem uma estimativa de crescimento, mesmo que pouco, mas elevado na condição do PIB, né, do Produto Interno Bruto, das riquezas que a sociedade produz. Então o prefeito está muito em função dessa estimativa de crescimento de PIB, até para a nossa região também tem uma elevação aqui no Vale do Paraíba. E aqui no caso brasileiro, em torno de 1,5%, 1,2%, 1,5% para 2019, desculpa. Então o prefeito, em cima disso, ele estima também as receitas, né, do município. Que nesse caso, a principal delas está relacionada ao ICMS, que é a circulação de tudo que é produzido relacionado à circulação de mercadorias, principalmente produtos, né, industrializados. Assim, no caso aqui de Jacareí, a gente tem aqui as fábricas, né, importantes aqui de vidro, de celulose e até de automotivos, né? Agora, ultimamente, o setor automotivo também é um setor que tem sido fortalecido aqui no município, né? Com a vinda aqui da Chery, depois da aquisição da Caoa pela montadora, enfim, chinesa, enfim. Tudo isso faz o prefeito a ter essa estimativa elevada na receita. Vale lembrar que tudo isso é uma estimativa, né? A gente está trabalhando aqui com possibilidades que estão relacionadas no cenário tanto nacional quanto internacional. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que o prefeito consiga executar tudo que ele está colocando ali no papel, porque realmente é importante para o município e para a nossa região como um todo. Bom, a Câmara realizou sessão solene para a entrega dos selos Empresa Cidadã e Trabalhador Cidadão às empresas e trabalhadores que se destacaram durante o último ano, esse ano de 2018, por práticas sociais e ambientais responsáveis aqui na cidade. Além dos selos, a sessão também fez concessão da moção Boas-Vindas Morada do Progresso às empresas instaladas em Jacareí no ano passado. As palmas, as lágrimas e os sorrisos transmitem o orgulho de uma família. Humberto, engenheiro mecânico da empresa Latecor, no ramo de aeronaves, foi um dos trabalhadores homenageados pela Câmara Municipal de Jacareí pelo selo Trabalhador Cidadão 2018. Para ele, o prêmio representa o reconhecimento de seu trabalho, ainda que às vezes algumas situações fujam de nosso controle. Recentemente, ele sofreu um acidente vascular encefálico, conhecido também como AVC. Ficou internado por 5 dias e não mexia o lado direito de seu corpo. O apoio dos colegas de trabalho e da família foram fundamentais para ele seguir em frente. A Latecor, ela me ajudou bastante e, assim, meus pais, Deus, por eu estar aqui, eu agradeci, e minha esposa, que ajudou muito a mim, a recuperação, meus 2 filhos, minha inspiração. Nesta mesma solenidade foram homenageadas empresas que estimulam a responsabilidade social aqui no município. É o caso da Sebrace, onde a Maria Isabel desenvolve um trabalho como diretora de RH. E desde o início a empresa sempre teve uma preocupação grande em fornecer condições, primeiro, sociais internas para os funcionários, bons benefícios. A gente tem uma política de incentivo aos estudos muito grande. E 2017 foi um ano em que mais de 500 empresas se instalaram na cidade e algumas delas receberam moção de boas-vindas. É o caso da Avel Consultoria Industrial, Comércio e Soluções para a Construção Civil, cujo Adilson é diretor. Segundo ele, a corporação pretende fazer a diferença por aqui. É uma oportunidade muito grande que a cidade está nos proporcionando. E a gente vai fazer por onde para estar representando a cidade da melhor forma possível, né? Chefe do Poder Legislativo, Lucimar Ponciano, afirma que Jacareí tem território para expandir e que a Câmara e a Prefeitura podem auxiliar na vinda de mais empresas para cá. A nossa cidade, ela vem crescendo porque ela tem credibilidade. Só falta a gente começar a ajudar eles no período de crise, um ser fornecedor do outro.
Acho que daí está o segredo da superação para todas as empresas. E a prefeitura, a Câmara, pode trabalhar esse vínculo, esse elo. Tá aí, parabéns aí às empresas e também aos trabalhadores homenageados na sessão solene. Olha só, a Secretaria de Mobilidade Urbana realiza nesta terça-feira, às 6h30 da tarde, a terceira audiência pública para a revisão das linhas de ônibus. O evento acontece no Salão da Igreja Assembleia de Deus, lá na Estrada do Tanquinho, número 2328, 2328, no Jardim Pedra Mar. Esse objetivo é dialogar com a comunidade sobre a linha 10, Jardim Imperial e Jardim Pedra Mar. O próximo encontro com a população está agendado para quinta-feira, dia 29, também às 6h30 da tarde, no Salão da Paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos, na rua Taqueuota, número 440, no Parque Meia Lua, para a troca de ideias sobre a linha 3 do Parque Meia Lua, Lagoa Azul e Jardim Conquista. Muito bem. Bom, vamos voltar aqui com o Rodrigo. Esse aí é o destaque, né? Que a gente viu aí o Jornal Vale falando dessa iniciativa. Então aí, uma audiência hoje lá no Pedra Mar e uma na próxima quinta-feira no Parque Meia Lua. Rodrigo, vamos falar dos próximos projetos, então. Pedir para a nossa técnica colocar aí projeto de lei do Legislativo número 52/2018, remoção de veículos abandonados nas vias de Jacareí. Aí a autoria de Juarez Araújo, Valmir do Parque Meia Lua, Luiz Flávio, Márcia, Abner de Madureira, Paulinho dos Condutores e Aderbal Sodré. Pois é, esse é o projeto, então, basicamente a ideia foi do Juarez, né, do Juarez Araújo, de criar essa proposta aí. Segundo o autor, né, o Juarez, ele diz o seguinte: veículos parados, estacionados em vias públicas há mais de 15 dias, eles podem ser notificados pelo Departamento de Fiscalização de Trânsito, no caso. Notifica o proprietário que fala, olha, seu veículo está lá parado, não pode parar, tem que tirar. Se o proprietário não fizer nada, esse veículo é removido. Ele é autuado e removido. E o guincho vai lá e pega e leva para o pátio. Né? E assim, tem alguns critérios que colocam o veículo como possibilidade, né, de ser removido, o veículo que estiver abandonado. Tem lá umas características que o vereador coloca. Veículo com pneu furado, que esteja com a lataria destruída, ou parcialmente destruída, tem uma série de critérios. Mas o principal é o prazo, é o tempo do veículo estacionado na via pública, que é, nesse caso, 15 dias. 15 dias para ser notificado e depois... 15 dias, ele está 15 dias parado na rua consecutivos, 15 consecutivos, ele já pode ser alvo passivo de uma autuação de fiscalização. Primeiro notifica. Primeiro notifica, se o proprietário não fizer nada, aí ele vai, no caso o município vai e autua, né, o proprietário, e pega e recolhe esse veículo, vai para o pátio. Se o proprietário não fizer nada, ele, além do pagamento da multa, ele tem que pagar todos os custos que o município vai ter que ter para poder remover esse veículo. O guincho, o pátio, enfim, o tempo que esse veículo ficar no pátio. A multa gira em torno aí de 15 valores de referência do município, em torno de R$ 972. Né? E aí o proprietário vai ter 60 dias, depois que o veículo for removido, e essa multa já está valendo, ele vai ter 60 dias para poder retirar o veículo de lá. Se ele não fizer isso, mesmo o veículo removido, levado para o pátio, se ele não fizer nada, o veículo vai para leilão. Então o município tem o poder, daí no caso a lei outorga esse poder para o município de leiloar o bem, né? E com esse valor ele vai ser ressarcido de todos os ônus causados por esse ato, vamos dizer, né? De deixar o veículo na rua. É um projeto polêmico, né, no caso. Eu acho que vai demandar uma questão de fiscalização, principalmente, né, por parte do setor de fiscalização aí da Secretaria de Mobilidade Urbana, mas é uma medida até certo ponto de saúde pública, né? Porque você evita uma série de condições ali adversas de proliferação de doenças, enfim, desse tipo de situação. A gente vê isso muito continuamente em pátios, né, de veículos abandonados, né? Você tem aquelas situações de acúmulo de água parada, enfim, uma série de coisas. Eu acho que uma das medidas também que o vereador quer atingir é justamente essa relacionada à saúde pública. E tem também, a gente às vezes anda pela cidade e vê que às vezes tem veículos que estão parados há muito tempo, há meses, né? Estão ali com os pneus furados, caracterizando mesmo que o veículo está abandonado, né? Diferente do veículo que fica estacionado, né? Porque o proprietário não tem uma garagem, não está usando naquela semana. São situações distintas e o projeto então diferencia
apresenta lá condições para que o agente público possa identificar esse veículo abandonado. Sim, sim. Além desses critérios que são visuais, tem essa condição também do tempo, né? Do tempo que o veículo está estacionado na rua. Claro que são, como você falou, Elton, são condições completamente diferentes da pessoa que para periodicamente, né? Estaciona o veículo periodicamente nas vias do município. Nesses casos, não, são veículos que estão lá há muito tempo. Estão em condições degradantes já, né? Ele já tem uma série de características que o colocam nessa condição de abandono, né? Então aí permite ao município a fazer a fiscalização, a autuação, a multa, né? E até o último caso aí que eu citei é o leilão desse bem para poder o município ser ressarcido desse ônus que foi causado pelo abandono. A gente tem mais um projeto, né? Que é do vereador Luiz Flávio. Temos mais um projeto, que é o projeto de lei do Legislativo 43, institui o Dia Municipal de Combate à Pedofilia, discussão única, autoria vereador Luiz Flávio Dias, do PT. Na verdade, o vereador está colocando o dia 24, aí, no caso de agosto, como esse Dia Municipal de Combate à Pedofilia, que na verdade é uma data já é o Dia da Infância, né, que é o instituído pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. Ela já coloca o dia 24 de agosto como esse dia de combate, o dia da infância. Então o vereador está aproveitando esse gancho da Unicef para tratar aqui no município um dia municipal para você fazer trabalhos educacionais, enfim, relacionados ao tema da infância e adolescência, no caso a pedofilia. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente fala da sessão solene, porque tem uma matéria especial de título de cidadão jacariense, que é uma honraria que os vereadores podem conceder a cidadãos de alguma forma tenham contribuído aqui com o município. Você vai conhecer agora José Vaz e Antônio Moura, homenageados pelo vereador Abner de Madureira. O título de cidadania é a mais alta honraria que a Câmara Municipal concede às pessoas que tenham realizado alguma atividade de destaque em meio à comunidade jacareiense. E nesta sessão solene, a Casa Municipal trouxe amigos e familiares para homenagear o senhor José Vaz, que veio de Minas Gerais para São Paulo em busca de melhores condições de trabalho, constituindo família e mudando-se para Jacareí no ano de 1976. Agora com 100 anos e em poucas palavras, seu José conta como se sente ao receber o título de cidadão jacareiense. Satisfeito, muito contente. Antônio Moura também foi escolhido para receber o título de cidadão jacareiense. Desde as décadas de 80 e 90, trabalha com transportes e eucalipto, gerando empregos para muitas pessoas da cidade. Estou bastante orgulhoso porque a gente fez para merecer. Não pensei que eu ia ser reconhecido aqui em Jacareí, mas graças a Deus eu fui e gosto de trabalhar, gosto de dar serviço para a turma e sempre honestidade em primeiro lugar. O vereador Abner de Madureira foi responsável pelos decretos legislativos de entrega dos títulos e durante a sessão explicou os motivos da homenagem. Realmente são pessoas de fé, pessoas de trabalho que devem ser reconhecidas. E deram testemunho como cidadão, deram testemunho na comunidade e no caso os dois exemplos de hoje são pessoas que deram testemunho da vida construída sobre o alicerce da fé, do trabalho e da humildade. Então mais uma sessão solene. Olha só, hoje tem TV Câmara Entrevista às 8 da noite. Dá só uma olhadinha no tema que será discutido aqui no nosso programa. Oi pessoal, o TV Câmara Entrevista dessa semana vai falar sobre o papel dos pais junto à aprendizagem dos seus filhos. E eu converso com a Camila Almeida, que é professora de crianças e professora também do curso de pedagogia do INESP aqui de Jacareí. Não é sobre isso que a gente conversou, Camila? Sim, foi um papo muito gostoso e eu convido quem é pai, quem é mãe e tem dúvidas sobre como auxiliar no processo de aprendizagem do seu filho. A sociedade mudou tanto e é normal que a gente tenha muitas dúvidas. Então vem assistir o nosso papo para receber dicas de como desenvolver o seu filho na vida acadêmica de uma forma afetuosa, gostosa e mesmo com pouco tempo. Dá para você trabalhar de um jeito bem gostoso e ter grandes resultados na vida escolar para o seu filho. É isso aí. TV Câmara Entrevista, terça-feira, 8 da noite, não perca. Fica o convite hoje, então, para assistir o TV Câmara Entrevista, o assunto aí sobre educação. E falando em educação, a sessão solene que vai acontecer amanhã, na verdade são 3 em uma, né, Rodrigo? Que todas são voltadas para a área da educação. Isso, 3 selos aí, né? Selo Educação Participativa,
Escola Cidadã e o Mérito Educativo Paulo Freire. No caso, a Selo Educação Participativa, ela é de 2012, essa sessão, né, foi de autoria aí do ex-vereador Laudelino Amorim. No caso, a Escola Cidadã, ela é um projeto também da ex-vereadora, né, daqui de Jacareí, a Rosa Gaspar, de 2013. E no caso do selo do Mérito Educativo Paulo Freire, já é um pouco mais antiga, de 2010, no caso do ex-presidente e o ex-vereador, o Diobel de Lima Fernandes. São essas 3 sessões que elas vão ser realizadas amanhã, né, em conjunto, pelo fato os temas serem todos relacionados à educação, né? Nada mais justo, e elas acontecem antes do início da ordem do dia, às 9 horas da manhã. Tá certo, então amanhã são 3 projetos, mais a sessão solene. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação aqui no Bom Dia. Obrigado você, Eliane, obrigado, Elton. Bom dia a todos. Bom, então lembrando que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha a sessão solene e também a 39ª sessão ordinária deste ano. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta receberemos o prefeito municipal, Isaías Santana. Bom Dia, volta já. Na vida, você sempre faz escolhas. Escolhe uma carreira, escolhe alguém para ficar ao seu lado, escolhe um lugar para morar, o nome dos filhos, um time para torcer, escolhe o bicho de estimação, o carro que vai dirigir, escolhe os amigos, para onde viajar. Você escolhe digitar ou não enquanto dirige, escolhe se vai ou não vai beber antes de pegar o volante. Você escolhe a velocidade do seu carro, escolhe obedecer ou não obedecer às regras do trânsito, colocar a sua vida e a dos outros em risco, machucar, entristecer, deixar nas pessoas marcas dolorosas para o resto de suas vidas, também é uma escolha que você faz. Da próxima vez que você dirigir, o que vai escolher? Em 2018, a Câmara Municipal de Jacareí completa 70 anos. O Poder Legislativo, junto ao povo jacareiense, cria e vota leis que garantem direitos e deveres da população, fiscaliza os atos do Poder Executivo e debate as ideias para o desenvolvimento do município. E nos últimos 10 anos, a TV Câmara Jacareí tem ajudado a documentar e contar essa história. Venha celebrar essa data conosco, na sessão solene de aniversário dos 70 anos da Câmara Municipal de Jacareí. Será dia 30 de novembro, às 7 da noite, em nosso plenário. Câmara Municipal de Jacareí, 70 anos de história. Você sabe o que é considerado resíduo orgânico e resíduo reciclável em Jacareí? Bom, os resíduos orgânicos são as cascas de frutas e legumes, restos de alimentos e vegetais em geral. São elementos que sofrem decomposição e podem voltar para o solo. Já os resíduos recicláveis são papéis de todos os tipos, com exceção de adesivos, etiquetas, fitas colantes, fotografias, guardanapos engordurados, carbono, papel higiênico, papel toalha, papéis metalizados, parafinados ou plastificados. Os plásticos, a maioria deles é reciclável, com exceção de cabos de panela, tomadas, embalagens metalizadas como aquelas de salgadinhos industrializados e adesivos. Os metais também podem ser reciclados, exceto grampos, clipes, esponjas de aço, latas de tintas e pilhas. E todos os vidros são recicláveis, assim como as embalagens de isopor. A Câmara Municipal de Jacareí convida a todos para a entrega do Certificado de Qualidade de Serviços Comerciais Comércio Nota 10, que será concedido a estabelecimentos comerciais com mais de 10 anos de atividades no município. A solenidade será realizada no dia 29 de novembro, quinta-feira, a partir das 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, número 74, no centro de Jacareí.
anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. A Câmara Municipal de Jacareí convida a todos para a entrega dos selos Educação Participativa, Escola Cidadã e Mérito Educativo Paulo Freire. A solenidade será realizada no dia 28 de novembro, quarta-feira, a partir das 9 da manhã, no plenário da Câmara Municipal, localizada na Praça dos Três Poderes, número 74, no centro de Jacareí. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Meu filho foi vítima do álcool. Não, ele não bebeu. Quem bebeu foi a mulher que atropelou e matou o Vitor em cima da calçada. Isso não foi um acidente. Vamos todos respeitar os pedestres, a sinalização, os limites de velocidade e nada de beber antes de dirigir. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Consulte os horários e itinerários do transporte coletivo municipal. Disque 0800 701 0502. Você também pode registrar sua opinião sobre a qualidade do transporte público, registrar um elogio e apresentar ideias de melhoria para a prestação deste serviço em Jacareí. Para mais informações, consulte o site www.jtu.com.br. Fala aí, mano. Você que comprou moto só pra dar um rolezinho, vai ir pro trampo, se liga nesses dados. Quase metade dos acidentes fatal são tudo de final de semana, Joe. A maioria na madruga, Joe. Siga seguro, chega bem, é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo Jacareiense.
Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e neste segundo bloco nosso convidado é o prefeito Isaías Santana. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia. Bom dia. Sempre um prazer poder estar aqui conversando com Jacareí. Muito bem. Temos vários assuntos. A gente quer começar... semana passada conversamos com o senhor sobre a questão do Mais Médicos, né? A saída dos médicos cubanos aqui da rede municipal aqui de Jacareí. Queria saber se temos novidades já em relação à reposição desses médicos, como que está sendo o atendimento após a saída desses profissionais. Olha, nós estamos trabalhando em duas frentes. Primeira, o Ministério da Saúde abriu as 41 vagas, 2 a mais do que o que tínhamos, nós estávamos só com 39 profissionais. Estamos na expectativa até agora, o dia 7, né, que haja inscrição de brasileiros. Eles terão até o dia 17 para apresentar a documentação e se apresentarem na cidade. Se a gente preencher todas essas vagas, será ótimo, será muito bom para a cidade. A gente retoma a atenção básica com todo o seu vigor. Se a gente não conseguir preencher as 41 vagas, nós esperaremos uma segunda chamada. Aí, neste período, a gente vai acompanhar o número de consultas que não foram realizadas, as demandas de cada UBS. Se for o caso, a gente tem cadastro de profissionais que trabalharão em regime de mutirões ou em regime de pacote de consultas, para a gente não deixar acumular uma demanda muito grande. De forma que, se houver o recrutamento desses profissionais brasileiros até o dia 17, nós começaremos janeiro já com a situação normalizada. É essa a nossa expectativa. Já tem um número de médicos inscritos? Já começaram os processos de entrega de documentação aqui no município? Sim, hoje já tem 5 com os documentos sendo avaliados e para nossa expectativa é que comece o mais depressa possível. Mas vamos esperar até o dia 17 para ver o quadro geral. Perfeito. Prefeito, um outro tema recorrente na questão da saúde é a situação da Santa Casa, uma possível entrega da Santa Casa, devolução para a Irmandade. Como é que está essa situação? A gente tem tentado reconstituir a Irmandade, né? É uma entidade muito antiga, é do século XVIII, baseado no modelo português. Então são pessoas da cidade que não têm propriedade, que não têm essa relação de propriedade. É uma associação civil. E essas pessoas também não têm a contribuição, a não ser a participação voluntária. Então, a partir do momento que houve a intervenção, houve um afastamento. Mas a gente tem estimulado os principais líderes para que eles se reúnam, para que eles retomem juridicamente a entidade, para a gente até poder conversar e negociar um contrato. Hoje, tirando o atendimento de urgência da Santa Casa, ela pode funcionar como hospital de porta fechada. Com isso é possível administrar, é possível planejar, porque você tem controle da demanda. E do ponto de vista da prefeitura, isso pode ser feito também por intermédio de um contrato de gestão. Essa é a nossa expectativa. Vamos esperar mais uns 6 meses para ver se a Irmandade se organiza, elege uma nova diretoria para a gente fazer um contrato de gestão com a Irmandade e finalmente encerrar essa fase ruim, já muito prolongada, que é a fase da intervenção. Qual é a grande vantagem da devolução? É a Santa Casa ter mais autonomia para fazer novos contratos com diversos convênios, atendimento particulares, ter autonomia maior para administrar o patrimônio, vários imóveis que a Irmandade possui e que podem ter receitas extras para ajudar na atenção hospitalar do município. A Prefeitura continuará tendo como hospital credenciado no SUS, continuará bancando os encaminhamentos feitos pelo sistema, mas é preciso que a Santa Casa use o seu potencial também para convênios e atendimento particulares. E isso só é possível com maior intensidade se a Irmandade, como instituição, assumir a gestão do hospital. Bom, tá aí. A Prefeitura de Jacareí está com a revisão do plano diretor suspensa temporariamente por uma medida liminar da Defensoria Pública. O órgão também pediu ao Poder Executivo mais informações sobre o empréstimo de mais de 200 milhões de reais junto ao banco estrangeiro CAF. A Justiça suspendeu a tramitação dos procedimentos administrativos de revisão do plano diretor de Jacareí e pediu mais informações para a Prefeitura sobre o empréstimo de cerca de 60 milhões de dólares junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, cujo projeto
chegou a ser aprovado em sessão da Câmara em novembro. Fica muito estranho se aprovar um custeio de intervenções urbanas que envolve planejamento da cidade, se o próprio planejamento, seja da mobilidade, seja do plano diretor, ainda não foram concretizados. A lógica que se espera é que primeiro se planeje, para depois se decida quais são as prioridades e o que se vai custear com isso. Desde o momento da coordenação dos trabalhos, do chamamento do processo de revisão, que tem que ser feito pelo Conselho Municipal, com sua ampla participação, até a elaboração de todos os estudos, diagnóstico, mapeamento, as oficinas técnicas elaboradas pelos técnicos do poder público, elaboradas por todos os setores da sociedade e não só por alguns setores da sociedade, a capacitação da sociedade civil, a sensibilização da sociedade civil para a importância da discussão do plano diretor, para aí sim, a realização das audiências, a minutação de um projeto e o encaminhamento para a Câmara. É uma decisão temporária que suspende todos esses processos e foi decidida pela Vara da Fazenda Pública. A Prefeitura precisa mostrar documentos sobre o orçamento das obras que justificariam o empréstimo. Foi feito um pedido para que o plano diretor somente seja enviado à Câmara após o cumprimento das etapas legais da elaboração. A princípio é uma decisão liminar, com os documentos que nós apresentamos juntamente com os argumentos, a Justiça entendeu por bem que nesse momento era melhor estancar a continuidade do processo de revisão até que a Prefeitura possa trazer os seus argumentos e a gente possa, quem sabe, restabelecer o diálogo. É possível sim restabelecer o processo de revisão do plano diretor. Acredito que se o município compreender a lógica da sensibilização social e da construção coletiva e participativa desse processo de revisão do plano diretor, a gente teria condições de repactuar algumas questões que são importantes e dar continuidade ao processo de revisão, retomando os rumos do ditame do que diz a lei. Foram realizadas algumas audiências públicas para que o plano diretor fosse apresentado, mas segundo a medida liminar, não houve a participação popular no sentido literal da palavra. Há uma participação popular, mas é uma participação popular restrita e relacionada a um só setor da sociedade. Esses foram os dois grandes pontos que a Defensoria e o Ministério Público questionaram na ação. Eu acho que nós temos dois grandes problemas no processo de revisão do plano diretor. Primeiro, que é a falta de transparência de todos os estudos e diagnósticos sobre a cidade. Aliás, eu acredito que um dos grandes problemas seja, de fato, a ausência, não só da transparência, mas a ausência de elaboração de estudos e diagnósticos que correspondessem à realidade hoje, ao longo desses 15 anos da edição do plano diretor. Em nota, a Prefeitura destaca que já foi notificada de forma oficial e que a Justiça determinou apenas a suspensão da continuidade da revisão do plano diretor. O Executivo reitera ainda que já está esclarecendo o assunto junto à Defensoria. Tá aí, a gente acompanhou a matéria, prefeito, aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui para comentar um pouquinho que pé está essa situação, como é que o senhor vê essa suspensão temporária também? Olha, faz parte, o processo público é sujeito a todo tipo de controle. Vamos falar primeiro do plano diretor, porque não dá para misturar as coisas. Nós estamos na terceira revisão do plano diretor. O atual plano diretor vigora desde 2003, teve uma primeira revisão em 2007, uma segunda revisão em 2012, nós estamos na terceira revisão. Isso é um processo permanente de revisão. O que define basicamente o plano diretor? Quais são as áreas que devem permanecer preservadas? Quais são as áreas que tiveram mudanças e que devem mudar de área rural para área urbana, para área industrial? Qual tipo de loteamento precisa estimular o desdobro de lote? Qual que precisa permanecer como está? Para onde nós vamos crescer e precisamos de mais educação, mais saúde, mais infraestrutura? Quer dizer, é um planejamento macro. A lei do plano diretor não aprova nenhuma obra, não autoriza nenhuma despesa. Ela simplesmente diz, a cada 5 anos, a prefeitura, o município tem que discutir e verificar. E aí, estamos andando de acordo com essas diretrizes gerais ou não? E sempre através de diversas audiências públicas e participação de todo mundo. Nós cumprimos rigorosamente o que recomenda as resoluções do Ministério da Cidade. E o Ministério da Cidade dá uma
respeita a autonomia dos municípios para organizarem esse processo de revisão. Fizemos 2 audiências em zona rural, fizemos 5 audiências na região central, 2 no centro e 3 nas outras áreas. Convidamos a população para participar, estimulamos a participação, conversamos com os conselhos foram chamados para participarem, convidamos a promotora e o defensor para participar dessas audiências. Agora, o defensor público ele tem uma concepção de democracia da Grécia. As pessoas não trabalhavam, os políticos e os filósofos se reuniam numa praça, discutiam até decidir. A vida moderna não é assim. Desde o século XVIII, prevaleceu nas sociedades nossas o modelo representativo. Então, o prefeito e os vereadores têm a primazia no processo da representação popular. A gente percebe nitidamente um desprezo muito grande a quem foi eleito. Portanto, o processo ele obedece ao princípio em vigor no nosso Estado brasileiro, obedece a todas as regras que foram fixadas pelo Ministério da Cidade e de acordo com a necessidade da cidade. É o mais amplo já feito. São 8 audiências públicas, com cobertura da mídia, televisão, jornais. Nós mandamos papeizinhos, panfletos em todas as escolas de cada região antes da audiência. Publicamos 45 dias a data. Pegamos carro de som que ficou rodando na região, de cada região, para avisar da audiência pública. O estímulo à participação foi o mais amplo possível. Agora, a participação é uma decisão voluntária do cidadão. E não tem nada a ver que foi vezado, que foi dirigido para uma classe. Muito pelo contrário. Nós fizemos audiência no Varadouro, nós fizemos audiência no Parque Meia Lua, nós fizemos audiência no São João, nós fizemos audiência no centro, 2 audiências, horário noturno, aberta a participação de todo mundo, com divulgação na mídia, TV aberta, fez mais de 2 reportagens, chamando antes e documentando a audiência. Ou seja, foi o mais amplo possível. Agora, quem está preso às concepções de democracia grega nunca vai ficar satisfeito com o que é possível fazer na sociedade moderna em que as pessoas trabalham e precisam ganhar a sua vida e a participação é um direito, não um dever do cidadão. A Defensoria entrou com essa liminar no dia 14 de novembro, estipulando o prazo de 15 dias, né, para a resposta. Então, essa resposta já está sendo elaborada para que ela seja divulgada aí para a Defensoria, para a população? A liminar só suspendeu o processo do plano diretor. E aí nós temos 30 dias para responder à ação em si. A juíza pediu mais informações a respeito do projeto de financiamento, do CAF, que foi aprovado, autorizado pela Câmara. O projeto, as obras do CAF, não tem relação alguma com a revisão do plano diretor e não foram proibidos. Nós continuamos tendo a possibilidade de continuar e já prestamos as informações. Isso porque as obras elas precisam estar previstas na lei do plano plurianual. E a lei do plano plurianual foi aprovada em 2017, vigora 2018, 2019, 2020, 2021. Todas as obras estão na lei atualmente em vigor, que é o PPA, que foi precedido também de diversas audiências públicas. Mais do que isso, Elton, todas essas obras estão relacionadas no meu programa de governo, que foi discutido com a cidade, que foi aprovado pela cidade e que foi registrado no tribunal. Você pode pegar lá que você vê todas aquelas obras relacionadas. Porque essas obras são discutidas na cidade desde a década de 90. Não é de hoje, não é da minha cabeça. Desde a década de 90, quando foi feito o primeiro rascunho do plano diretor, foi definido o anel viário para ligar as 8 entradas da cidade na sua periferia ou no seu centro expandido, para libertar a cidade da dependência de 2 pontes e o estrangulamento que é. Só quem não mora em Jacareí é que não sabe da importância dessas obras. Agora, é impossível no dia a dia, com demandas da saúde, com demandas da educação, com demandas de remédio que não deve o município pagar, mas o Estado, mas que a Justiça manda o município pagar, com demandas de segurança, é impossível você separar 20 milhões para uma obra. Você nunca vai fazer. Tanto é que a gestão passada, durante 16 anos, fez de importante a Davilino,
que nós queremos? Nós queremos antecipar esse pacote de obras. São 8 avenidas para permitir a circulação por um anel viário, fora dos grandes bairros da cidade, permitindo que a cidade tenha mobilidade. Quanto tempo nós teremos para fazer essas 8 avenidas? Se depender de recursos da prefeitura, nós teremos 12 a 15 anos para fazer isso. Em 2018, 2019, 2020, eu só conseguirei fazer a terceira ponte e a continuidade da Davilino. São necessárias? São importantes, mas precisa de mais. Precisa ligar a Ademar de Barros, lá do outro lado, a Lucas Nogueira 6. Precisa libertar aquela frente ali do Hospital São Francisco, do Parque Califórnia, com alternativa entre o Santa Marina e a Estrada Velha. Precisa dar a quem mora no Maria Amélia a opção de vir pelo centro, pelo Campo Grande, e ali está fácil de fazer. Como é que você faz para antecipar essas obras? Antecipa a receita. O empréstimo é isso. A União diz, olha, entre 2023 e 2039, tirando os recursos da saúde e da educação, nós, União, repassaremos para o município os impostos em valor suficiente para bancar essas obras. E dá o aval ao banco. Empreste para o município que entre 2023 e 2039, durante 16 anos, os recursos que a União vai repassar para o município, tirando saúde e educação que são vinculados, serão em número suficiente para pagar com tranquilidade. Eu não estou comprometendo receita própria, não estou comprometendo o ICMS, que é a segunda maior arrecadação do município, não estou comprometendo nenhum recurso da saúde e da educação que estão vinculados, mas aquelas receitas de impostos federais que virão para o município entre 2023 e 2039, nós estamos antecipando para em 3 anos fazer 8 avenidas, a terceira ponte, 5 parques e acessar ao Parque da Cidade por ciclovias de qualquer canto da cidade. Ou seja, nós estamos trazendo dinheiro federal, antecipando esse dinheiro mediante empréstimo, porque o banco também é um banco público, é um banco de todos os estados da América Latina, para viabilizar a mobilidade e melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Ninguém que leia o projeto com atenção e que goste dessa cidade consegue ser contra algo desta magnitude. E para ser pedido esse empréstimo, foi avaliada a saúde financeira do município, foi avaliado, né, todas as estruturas financeiras para que pudesse realmente ser pedido o empréstimo de forma mais sensata possível. E é mais do que isso, é um processo de disputa. Você tem um volume X para emprestar e todos os municípios de todos os países da América Latina vão atrás com seus projetos. Nós apresentamos esse projeto em abril de 2017. Eu e o secretário Celso fomos lá na reunião dos ministérios. Tem 3 ministérios participando para ver se os projetos são viáveis, se os projetos têm interesse público. Veio uma comissão de técnicos especialistas aqui olhar cada área, onde vai ser a avenida, onde vai ser o parque, onde vai ser isso, onde vai ser aquilo, para ver se é viável. Além disso, eu fui diretamente conversar com o governador para agilizar a liberação do espaço da escola agrícola, que serão 2 espaços ali. Nós fizemos tudo em 2017 para agilizar. Não saiu em 2017 porque nós tínhamos dívidas. Zeramos todas as dívidas. Pagamos 85 milhões de dívida em 2017. Hoje Jacareí é A no Tesouro Nacional. Passou no Ministério do Planejamento, passou no Tesouro Nacional, passou no Banco Latino-Americano. Agora só está faltando um ato. O Senado, porque o Senado é quem controla, não o município já está ok, mas o comprometimento da União, porque como a União é a fiadora, é o Senado quem controla. Falta isso apenas. E além disso, todos esses projetos, 40% deles já tinha projeto pronto. Nós já temos projeto da terceira ponte feito, contratado pelo município em 2009. Nós temos projeto da continuidade da Davilino, temos projeto da ligação entre o Maria Amélia e o Campo Grande, temos projeto lá em cima ligando Santa Marina à Estrada Velha. Por quê? Porque não é novidade. Isso faz parte do dia da política de Jacareí desde a década de 90. E vários governos tentaram viabilizar esse pacote de obras. Por isso, a gente vê com bastante insatisfação e até indignação que um cidadão queira mandar na cidade, discutir as prioridades da cidade no lugar do prefeito que foi eleito, no lugar dos vereadores que foram eleitos. Se fosse algo pernicioso, algo ruim, algo mal instruído, vocês acham que teriam 12 votos? E nós pedimos ainda regime de urgência. Além disso, apresentamos para os vereadores todos os detalhes.
em 2 audiências. Eles foram chamados para participar da reunião com todos os técnicos do banco que vieram em Jacareí participar. Estamos fazendo com toda transparência, não tem nada inventado, tudo são necessidades da cidade desde a década de 90. Nós precisamos de bom senso e equilíbrio. Jacareí está num momento importantíssimo. Momento de crescimento econômico, momento de finanças públicas em ordem, os projetos estão bem avançados e, se Deus quiser, não haverá impedimento da justiça e nós vamos assinar esse contrato no início do ano que vem e começar a grande transformação do sistema viário da nossa cidade para garantir mobilidade, construindo ponte e qualidade de vida, transformando todas as áreas vazias em toda a extensão do Rio Paraíba em parques para a qualidade de vida da nossa população, e isto é aplicação prévia em saúde, porque dar condições para que o cidadão jacareiense tenha lazer, tenha recreação, tenha qualidade de vida, é também investir na saúde preventiva. Perfeito. O senhor falou de finanças, tenho 2 pontos que eu queria tratar com o senhor. O primeiro é não teremos aumento novamente do IPTU, e o outro é a possibilidade de renovação da isenção do ISS da JTU. Queria que o senhor abordasse esses 2 temas. Você sabe que em 2014 nós tivemos uma revisão da planta genérica que jogou os valores dos nossos imóveis para um patamar estratosférico e com bastante desvios. E nós fomos nesses 2 anos corrigindo alguns desses desvios, os mais graves. O IPTU verde foi um mecanismo que a Câmara aprovou para corrigir o desvio dessas áreas, desses lotes grandes que têm pouca edificação e grandes áreas vazias em razão da topografia. Também apresentamos a revisão das glebas que entraram numa categoria de lote, sem ser lote, nunca passaram por um processo de parcelamento. Fizemos revisão de alguns bairros que têm avaliações diferentes das outras. Aos poucos nós fomos corrigindo as distorções. Mas, de 2014 para cá, o mercado imobiliário continuou desaquecido, continuou baixo. Se você chegou em 2014 para um patamar próximo do valor de mercado de trabalho, do mercado imobiliário, e de 2014 para cá nós não tivemos um aumento do mercado, um aquecimento do mercado imobiliário, corrigir monetariamente essa planta genérica de valores é tributar a renda, é tributar o patrimônio. É dizer para as pessoas que não tiveram aumento do valor do seu imóvel que eles peguem salário ou suas poupanças e aumente indiretamente a tributação do IPTU. Então não achamos correto. A revisão se dará no momento em que a economia voltar. A gente espera que para 2019 o cenário seja diferente e 2020 o cenário seja diferente. Aliás, temos grandes notícias. O Vale cresceu 3,8%, o PIB do Vale nos últimos semestres. Isso é muito animador. A gente está retomando o crescimento aos poucos. E aí, quando o mercado imobiliário aquecer, você tem condições de atualizar a planta genérica sem atingir o patrimônio das pessoas. Essa é a concepção básica da revisão. Em momento de baixa arrecadação, de crise, quem tem que dar a lição de casa é o poder público, não passar sempre a conta para a comunidade. No tocante ao valor, à isenção ou à redução do valor da tarifa para os usuários que não têm nenhum benefício, o que acontece? Quase todos os usuários que estão vinculados a Vale Transporte, existem benefícios fiscais, porque as empresas são compensadas financeiramente dependendo do regime contábil delas. Nós subvencionamos estudantes e maiores de 60 anos e pessoas com necessidades especiais. Fica uma categoria de usuário, que é aquela que não tem emprego, não é estudante, não é maior de 60 anos, porque não tem emprego, não tem vale transporte, não é maior de 60 anos, não é estudante. Esse paga a conta do sistema, esse paga a tarifa cheia. Como é que a gente faz para reduzir o custo para este que não tem nenhum benefício? Você tem que fazer o subsídio. Isso o mundo inteiro faz. Na Europa, transporte coletivo é 50% subsídio. Recursos do Tesouro de cada país, de cada estado, para bancar, para viabilizar as tarifas baixas. São Paulo, a tarifa é R$ 6,80. Portanto, a cada tarifa, a Prefeitura de São Paulo entrega para o sistema R$ 2,00. São José tem subsídio, Taubaté tem subsídio. Se não tiver, o preço fica impraticável para este cidadão que não recebe nenhum benefício. Por isso, nós oferecemos o ICMS, o ISS, deixamos de recolher o ISS
e, com isso, mantivemos a tarifa para esse usuário comum. Isso depende da Câmara. Se a Câmara entender que essa política deve ser mantida, ela vai agora, na lei orçamentária, renovar essa subvenção. Se a Câmara entender que essa política não deve ser mantida, a gente vai ter que rever o valor da tarifa, porque o ISS foi dado como compensação para não ter aumento para essa população que não é estudante, que não é maior de 60, que não tem necessidade especial e que não tem vale transporte. É importante lembrar, prefeito, que a relação entre a cidade de Jacareí e a JTU é estabelecida por um contrato, que tem uma vigência. Esse contrato vai até quando, prefeito? 2026. E não é assim, tem que ser respeitado esse contrato? Quais os mecanismos que a prefeitura tem para trabalhar com essa empresa para a melhoria do serviço ou para lidar com temas como esse, por exemplo? Essa é uma forma, né, de garantir um preço acessível à população. O senhor explicou agora, mas quais seriam outras possibilidades? Você pode trabalhar reorganizando as linhas, estamos fazendo um grande estudo nesse sentido. Você pode melhorar a infraestrutura para reduzir distâncias, tempo, maior conforto ao usuário. Benefícios indiretos você pode sempre. Agora, a garantia que a empresa tem é que ela vai receber ou da tarifa ou do poder público o custo efetivo do serviço e o lucro que ela pediu quando participou da licitação. Isto é garantido constitucionalmente. Ela tem direito à reposição de todo o custo do serviço e ela tem direito ao lucro que ela pediu e por isso ganhou a licitação. Como é que essa garantia vai ser repassada? Ou você repassa recursos públicos, é o chamado subsídio, ou você repassa o valor da tarifa. Além disso, nos últimos anos nós vivemos um período de crise do transporte coletivo, em razão do crescimento de formas alternativas de deslocamento das pessoas, em especial o transporte individual por aplicativo. E de um modo geral, na região aqui, está havendo uma perda de 25% do número de usuários, com uma estrutura física permanente, de ônibus, de pessoal. E o óleo diesel, todo mundo sabe que os preços estão totalmente fora de controle. Exemplo disso foi o movimento dos caminhoneiros que tivemos no ano passado. Então são esses os 3 itens que interferem bastante no valor da tarifa. O número de usuários do sistema, reduzindo, né? O valor da remuneração de pessoal, que é um valor muito caro, e a pressão legítima de todo mundo para não tirar cobrador, para não ter auxiliar, para não ter aprendiz fazendo funções de motorista ou de cobrador, para ter sempre aquela categoria com todas as garantias que o movimento sindical assegura para eles. Isso flexiona o valor, o custo do serviço, a redução do número de usuários, toda essa garantia remuneratória que deve ser mantida. E, além disso, o custo do óleo diesel, que é o maior, o mais significativo. Com esses 3 números a gente tem que trabalhar e chegar no valor da tarifa. Se tivermos condições de repassar recursos para que essa tarifa seja mais baixa e acessível, vamos sempre discutir isso com a Câmara, porque o que importa para nós é que as pessoas que precisam do transporte coletivo tenham condições de usar. Se eles perderem essa condição de uso, você cria um ciclo vicioso que viabiliza o serviço. Afinal de contas, perda de usuários, aumento do custo real, representado pelo quadro de pessoal e pelo preço do combustível, é uma equação que não se acerta. Bom, nosso tempo acabou, infelizmente. Obrigado, prefeito, pelos esclarecimentos, pela sua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Eu que agradeço e, se for a última vez deste ano, um bom 2019 para todos nós jacarienses. Bom, é isso aí. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação. O Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho através das redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara de Jacareí. Ou também acesse nosso site jacareí.sp.leg.br. Acompanhe a nossa reprise também ao meio-dia e depois às 11 da noite, fechando a programação desta terça-feira. E não se esqueça, amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a 39ª sessão ordinária deste ano. O Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira. Obrigado pela sua audiência. Até lá!